Vamos fazer nesse vídeo um problema interessante de integração por partes, que é a integral indefinida de e na x cosseno de x dx. E esse problema é interessante porque, na verdade, nós vamos resolver isso aqui, mas sem calcular a integral propriamente dita em nenhum momento. Mas em breve você vai entender o que eu quero dizer. Mas já é interessante observar que a integração por partes não parece muito promissora, porque, lembre-se, na integração por partes eu escolho uma função e depois eu vou ter que pegar a derivada dela na esperança de que isso simplifique as coisas. Só que se eu pegar e na x, a derivada de e na x é sempre e na x. E se eu pegar o cosseno de x, a derivada do cosseno é menos o seno. Daí se eu pegar a derivada de novo, fica menos o cosseno. Se eu pegar a derivada de novo, fica seno de x, e se eu pegar a derivada de novo, fica cosseno de x, e eu volto para onde eu estava antes. Mas não vamos desistir ainda, vamos usar a integração por partes mesmo assim. Então eu vou dizer que o g' de x é o e na x, então g de x vai ser o quê? Vai ser e na x também, certo? Esse é o fato. Então, impressionante sobre a função e na x. E eu vou dizer que f de x é o cosseno de x, e, portanto, f' de x é menos o seno de x. Então, isso vai ser igual a f de x vezes g de x, então é o cosseno de x vezes e na x, menos a integral indefinida de f' de x, então, menos o seno de x, vezes g de x, então, vezes e na x, dx. Esse menos aqui, se eu passar para fora, ele vai cancelar com esse menos, então fica mais, na verdade. Então eu vou ficar com, isso vai ser igual a e na x cosseno de x mais, vamos calcular essa integral agora usando integração por partes mais uma vez. Usando integração por partes mais uma vez. Então eu vou dizer agora que o f de x é o seno e, consequentemente, f' de x é o cosseno de x. E eu vou dizer que o g' de x é o e na x e, consequentemente, g de x é e na x também. Então, a integração por partes diz que é f de x vezes g de x, então é e na x seno de x, menos a integral indefinida de f' de x, que é o cosseno de x, vezes g de x, que é e na x e dx. Só apliquei a fórmula da integração por partes. E caso você não lembre dela, talvez você seja confuso porque você não lembra da fórmula, ela vem lá da regra do produto, eu já mostrei isso em 2 vídeos. Ela diz o seguinte, que a integral indefinida de f de x vezes g' de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral indefinida de f' de x vezes g de x dx. Então, só estou aplicando essa fórmula, apliquei uma vez e daí apliquei de novo para calcular essa integral. Bom, e se você olhar para isso aqui, cosseno de x e na x, essa integral aqui, na verdade, é o nosso problema inicial, certo? Então, parece que nós não estamos indo a lugar nenhum. Mas vamos escrever a equação inteira. Então, eu tenho que isso aqui, a integral de e na x cosseno de x dx é igual a tudo isso aqui. Era isso que eu estava calculando. E esse mais aqui, como é um mais, não vai trocar o sinal, podemos tirar esse parênteses aqui. Bom, mas na verdade eu posso pegar essa integral e passar ela para o outro lado da equação positiva, e daí eu vou, na verdade, somar, certo? Porque essas duas integrais são iguais. Então vamos fazer isso, vamos passar ela para o outro lado positiva. Então eu vou ficar com a integral de e na x cosseno de x dx mais, certo? Essa integral vem para o outro. Nós, na verdade, estamos somando essa integral nos dois lados da equação. É uma outra forma de dizer que ela vai passar para esse lado positiva. Então, mais a integral, só vou inverter a ordem aqui, e na x cosseno de x dx é igual a e na x cosseno de x mais e na x seno de x.
Bom, agora eu tenho uma coisa mais ela mesma é 2 vezes essa coisa, essa integral. Então, é 2 vezes a integral de e na x cosseno de x dx. E isso é igual a... Podemos colocar o e na x em evidência aqui. Então, e na x vezes o cosseno de x mais o seno de x. E agora é só eu dividir os dois lados da equação por 2 e eu vou ter isolado essa integral aqui e eu tenho uma expressão para ela. E, na verdade, nós não calculamos ela propriamente dita. Enfim, vamos fazer e depois eu comento que nós estamos no fim do problema. Então, a integral indefinida de e na x cosseno de x dx é igual, dividindo os dois lados por 2, certo? E na x sobre 2 vezes o cosseno de x mais o seno de x. Ou você pode distribuir no parênteses, tanto faz, e claro, mais c. Você pode conferir a resposta pegando a derivada disso aqui. Então, nós usamos integração por partes para tentar simplificar essa integral, e não simplificamos muito, e daí nós usamos a integração por partes de novo e voltamos à integral original. Então, eu consegui expressar o problema usando o próprio problema, e daí nós conseguimos somar e depois dividir por 2. Enfim, é um problema interessante e a lição que nós aprendemos é que mesmo que a integração por partes pareça não simplificar tanto assim, ela pode ajudar, mesmo que demore um pouco. Então, era isso e até o próximo vídeo.